Olha, interativas. É do dia 4/6 ao dia 10/6. Aula com os professores Renan, a Paula e o Fábio. Dia 15 ao dia 19/6. Essas datas que eu tenho aqui. 15 a 19, não é? Do dia 15 ao dia 19. Isso daí eu tenho marcado também. E aquelas lá, como chama? 15 a Começo 19. A interativa é começo do mês. Do dia 4 ao dia 10. Tá, obrigada, Amélia. Nada. Pessoal, vamos... Quem chegou agora aí, boa noite. Vamos começar. Nunca se interessa. Vocês estão vendo a tela aí do... O que está aparecendo aí? Não tem nada. Agora sim. 394. 394. Isso. Bom, gente, vamos... Na minha anotação aqui, eu tinha parado no artigo 400, tá? Vamos continuar aí. Então, fazer uma revisão aqui dos tipos de procedimento, tá? Só um minutinho. Bom, lembrando, gente, me ouvem? Me ouvem? Sim. Tô ouvindo, professor? Sim. Positivo. Tá muito alto aí eu falando, porque minha mulher falou que eu grito muito e tá atrapalhando ela assistir séries. É o fim do mundo, né? Tem que aguentar ouvir isso ainda. Tá tranquilo? Eu tô falando muito alto aí, porque parece que eu tô na sala de aula, mas aí eu tô no computador aqui, fica meio esquisito, entendeu? Tá tranquilo. Tá muito alto? Tá muito alta a minha voz? Não, tá Não, ótimo. não, tá ótimo. A mulher gosta de encher o saco mesmo, né? Isso faz parte do casamento, né? Casa aí pra você ver que é bom. Bom, então vamos lá. Eu preciso descobrir qual tipo de procedimento para determinado crime, tá? O que eu faço, basicamente, senhores? Eu verifico se ele faz parte de algum tipo de procedimento especial, tá? Eu falei para vocês crimes dolosos contra a vida, né? Você tem lá... Lembra qual a mnemônica que eu passei para vocês? Quem lembra? Aia. Então, asas de aia
Aí é homicídio, o H. O A, o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio, né, a letra A. O I, infanticídio. E o último A, aborto. Se fizer parte desses crimes dolosos, né, eles irá para o júri. Então, o procedimento qual que será? Será o rito do júri. Bom, se não for esses crimes dolosos contra a vida, em princípio, tá? Eu vou verificar o que então? A pena. A pena máxima prevista para o crime, certo? Então, veja. Se for a pena igual ou superior a 4 anos, o rito vai ser o ordinário, tá? Se for abaixo de 4, então veja que é inferior a 4, né? E acima de 2, porque o sumaríssimo é até 2, ou seja, acima de 2 e abaixo de 4 é o sumário. E se for até 2 anos, é o sumaríssimo, tá? Então, sumaríssimo abrange o quê? Abrange as infrações de menor potencial ofensivo, tá? No caso, a Lei 9.099, que que determina quais são as infrações de menor potencial ofensivo, você tem que lembrar que lá fala juiz de pequenas causas, mas quando você fala juizado de pequenas causas, tá ligado ao direito civil, tá? Que é o juizado civil. No caso aqui, o juizado criminal é GCRIM, tá? Bom, gente, aí eu falei também para os senhores algumas situações aí. Tem alguns ritos especiais, né? Crime de responsabilidade de funcionário público, crimes contra a honra, crimes contra a propriedade material, que na verdade só tem uma fase no processo diferente do que o rito original, que é o rito que vale para todos os crimes, tá? Mas nós vamos ver aqui mais para frente. Só muda, na verdade, uma fase do procedimento, tá? Então, fora esses crimes que têm rito especial, basicamente, você analisa o tipo de procedimento, né? Se é ordinário, sumário ou sumaríssimo, de acordo com a pena máxima prevista para o crime. Correto? O sumaríssimo, ele diz aqui, na forma da lei. Então, isso aqui nós estamos no processo penal. Na forma da lei, qual a lei? A Lei 9.099, tá? Então, basicamente, você tem que decorar o tipo, né, de pena para eu determinar qual rito, ou seja, qual procedimento que será utilizado para apurar aquele crime. Quais as fases que ele terá que passar, né? Bom, que mais? O rito sumário e o sumaríssimo, senhores, eles vão descrever algumas fases apenas. O que não tiver previsto no rito sumário ou sumaríssimo, aplica-se o rito genérico, que é o procedimento ordinário, tá? Só um minuto. Então... Tá andando? Pessoal, fecha para mim o microfone aí, por favor. Obrigado. Bom, aqui, esse próprio artigo 394, né, fala que os crimes de competência do tribunal do júri, né, obedecerão o rito aqui do júri, tá? Bom, o que mais que eu falei?
Tem alguns ritos, por exemplo, em algumas leis, né? A lei de drogas tem um rito um pouco diferente, mas aí você tem uma lei própria, né? Pelo princípio da especialidade, aplica-se a lei mais especial, né? No caso da lei de drogas, que tem um rito um pouco diferente dos demais crimes, tá? Acho que não falei mais nada de importante. Só um minuto. Bom, espera que a mulher prendeu minha gatinha aqui. Bom, gente, isso aqui eu já falei, né? Os crimes hediondos, né? Estão previstos na Lei 8.072, eles terão prioridade, tá? Porque são crimes mais graves, portanto, eles passam na frente dos demais crimes no quesito aí de ser julgado, tá? Bom, como é que funciona lá? Teve o inquérito policial. Lembre-se que o inquérito não é obrigatório, tá? O promotor pode ter outros elementos de prova e fazer a denúncia, tá? O promotor fez a denúncia nos crimes de ação penal pública, né? Incondicionada ou condicionada. Se for condicionada a representação, tem que ter autorização da vítima. Ou o advogado da vítima entra com a queixa-crime. Então, a denúncia, o promotor entra com a denúncia ou o advogado entra com a queixa-crime quando o crime for de ação penal privada, tá? Só que o juiz, ele pode rejeitar essa denúncia ou queixa, conforme eu falei na aula passada. Aí, quais são as motivações? Quando ela for inepta, né? Inepta, você vai entender assim, ela não descreve adequadamente os fatos, não identifica claramente um réu, não observa os requisitos lá do artigo 41 do CPP, que é a descrição do fato, o local, os acusados, tá? Ou seja, ela inepta, a ideia de estar sem pé nem cabeça, tá? Então, o juiz entende que ela não estaria apta a dar... o juiz entende que ele não está apta, aquela denúncia ou queixa, a dar início a uma ação penal. Lembre-se, se o juiz recebe essa denúncia ou queixa, eu tenho a lide penal instalada, tá? Mas depende, então, do juiz receber aí, né, essa denúncia ou queixa. Quando você fala falta pressuposto processual, quando você fala pressuposto, tá ligado a uma questão das partes, legitimidade de parte, tá? Por exemplo, assim, é um crime de ação penal privada e quem entrou com a ação foi o promotor, tá? Ou é um crime de... Quem está no polo passivo não é para estar no polo passivo. Digamos que é um menor que está respondendo e a pessoa entra com ação contra o menor. Na verdade, tem que entrar contra o representante desse menor, tá? Então, quando você fala pressuposto processual, é a parte que não está, não tem condições de estar ou no polo passivo ou no polo ativo da ação penal, tá? E quando você fala falta uma condição para o exercício da ação penal, a ideia de faltar uma condição, por exemplo, no caso de representação, quando é ação penal pública condicionada, veja que o nome já fala, condicionada à representação, se faltar essa condição, ou seja, a representação da vítima num crime de ação penal pública condicionada, se faltar essa condição, o juiz deve rejeitar esta denúncia.
E quando você fala faltar justa causa, né, é meio genérico aí. Não tem justa causa para receber essa denúncia. Quer dizer, o fato é atípico. O promotor está viajando na denúncia, tá? Não tem autoria e materialidade suficiente. O promotor coloca um crime lá, descreve que um crime teria ocorrido, mas não denuncia ninguém efetivamente, né? Ou sem elementos mínimos de indício de autoria e materialidade. Ou, por exemplo, o promotor entra com uma denúncia, só que aquele crime já está prescrito, tá? Ou tem outra causa extintiva da punibilidade, sei lá, decadência, perempção, né? Então o juiz já pode rejeitar se faltar uma justa causa para o exercício da ação penal. Você vai pensar assim, o juiz vai receber um processo que no final vai ser arquivado? Se ele verificar que tem essa possibilidade ao final, ele não recebe, ele nem dá início ao processo, tá? Se ele já verificar que já em tese está prescrito ou tem outras situações aí que não estão bem delineados, né? Elementos suficientes aí para denunciar alguém. Por exemplo, fulano separou da mulher. A mulher apareceu morta. Então o fulano já é suspeito. Denuncia o fulano tal. Aí você fala, professor, mas tá na cara. Se fulana foi morta e após separar do marido, é claro que foi ele, né? Nem sempre. Então, tem elementos suficientes? Só isso daí é suficiente para denunciar esse marido aí, ex-marido? Então, o juiz entende que não, ele rejeita porque falta uma justa causa, né? Não tem indícios de autoria suficientes, tá? Bom, se o promotor não concordar com essa rejeição, gente, o que ele pode fazer? Quem sabe? Entrar com recurso? Volta. Qual? Já pela, Cabimento de rédea. Com a evolução do quadro, no dia 7 de maio, a família entrou na defesa. já apelação? Apelação? Se ele rejeita, cabe reze? Cabe reze. Isso. Recurso em sentido estrito. Então, se o juiz rejeita a denúncia ou a queixa, cabe reze, recurso em sentido estrito, e vai subir para o tribunal, tá? Artigo 581, inciso 1 do CPP. Então, veja que é um exemplo que, por exemplo, o promotor pode pegar de volta esse processo, essa denúncia, desculpa, e complementar, devolver para a delegacia para colher mais elementos de prova, tá? Ou ele pode recorrer para o TJ, né? Recorrer para o tribunal, porque de repente ele fala, o juiz que está sendo mão cansada, o juiz que está protegendo o réu, sei lá, o acusado, né? Então é possível. Se o tribunal entender que o promotor está certo, o processo volta e o juiz é obrigado a receber a denúncia e dar início à ação penal. Se o tribunal entender que quem está certo é o juiz, o processo volta e o promotor e aí o juiz arquiva e o promotor é obrigado a se conformar, tá? Bom, o juiz, então, ele pode rejeitar, por esses motivos que eu falei aqui, né? 395, ou ele pode receber, tá? Ele vai receber, correto?
e vai ordenar a citação do acusado. Citação, você lembra, né? Tem a pessoal, por hora certa, por edital, né? Essa citação, gente, a partir da citação, ele vai ter o prazo de 10 dias para ele apresentar uma defesa preliminar, tá? No caso, quando é citação por edital, lembre-se que citação por edital é quando o cabra some, né? Ele não é encontrado. Nesse caso, o prazo de 10 dias, né, começa a fluir a partir do comparecimento pessoal, porque lembre-se que o processo fica suspenso, né? Quando é citação por edital, tá? Bom, então nesse caso aqui, 10 dias para ele informar, né, o que ele já tem para alegar aí, o que ele já pode alegar na defesa preliminar, tá? Nessa resposta eu falei para vocês que vocês, como advogado, que forem atuar na área penal, em tese, você já pode alegar tudo que te interessar, né? Todas as preliminares, pedir aí, oferecer, apresentar documentos que você já possua, justificações para absolver o seu cliente, eventuais provas que você queira que sejam produzidas, tá? E arrolar testemunhas, dependendo do processo, 8, se for ordinário, e 5, se for sumário, tá? Então, tudo isso aqui você vai apresentar quando? Nessa defesa preliminar que eu falei, tá? Nessa defesa preliminar, né? Ou defesa prévia, tanto faz. Você pode, então, alegar as exceções, né? Exceção de litispendência, coisa julgada, incompetência, exceção de suspeição, né? Vocês já aprenderam sobre exceção aí, né? Você já alega que o juiz é incompetente, você já alega que o juiz é suspeito, que eventual incompetência de matéria, por exemplo, o crime é militar, o crime é federal, você já pode alegar aqui para você conseguir, né, já arquivar esse inquérito, esse processo, tá? Bom, eu falei para vocês que passou os 10 dias não sendo apresentada essa defesa, o juiz vai nomear um defensor. E aí vai dar mais 10 dias de prazo para que ele o faça, tá? E aí vai ser nomeado um dativo. Vai sair, né, bem porcaria. Bom, aí, veja, senhores. Por que eu falei que, de repente, compensa você já alegar tudo nessa defesa preliminar? Porque o juiz, tendo a denúncia do promotor e tendo a sua defesa prévia, ele já pode absolver sumariamente o acusado, tá? É lógico, né? Você pode ter situações aí, conforme nós falamos na última aula, que de repente para você compense, né, fazer o processo se arrastar um pouco mais, até para terminar o réu de pagar as prestações que você parcelou para ele, né? Tá? Pode ser que você deixe para fazer a manifestação mais, a defesa mais pesada, ou melhor, mais embasada, você possa deixar para a defesa final, né? Mas aqui você já pode alegar tudo e já conseguir a absolvição, tá? Bom, eu falei para vocês que se o juiz verificar que teve um excludente da ilicitude, já absolve, né? Está necessidade, legítima defesa, tal. Se tiver uma causa excludente da culpabilidade, também absolve. Culpabilidade, você vai lembrar lá que é pressuposto para aplicação de pena. Você tem a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se eu já tiver essas justificativas aí, já exclui a minha culpabilidade. Lembrando que salvo inimputabilidade, não. Por quê? Porque o inimputável, ele vai continuar respondendo o processo, porque ele praticou um fato, e se comprovar que ele praticou o fato, mas é inimputável, ele não tem pena, mas ele poderá sofrer medida de segurança, tá? Então, por isso que continua
mesmo se o cidadão tiver um laudo preliminar de inimputável, o processo continuará até para provar realmente que ele praticou o fato, praticado o fato demonstrando a sua periculosidade, automaticamente decretando a medida de segurança. Lembra-se que eu falei que no final ele é absolvido, chamada absolvição imprópria. É absolvido penalmente, mas sofre medida de segurança, tá? O juiz também vai absolver se ele entender que realmente o fato não é crime. Bom, aqui é mais difícil, né, gente? Porque quando você recebeu lá, quando o juiz recebeu a denúncia, ele já verificou elementos que tinham crime, né? Tá? A não ser que com a versão apresentada agora pela defesa, ele mude de ideia e entenda que aquele fato realmente não é crime, tá? Mas ele já teve a possibilidade de rejeitar a denúncia naquela primeira, quando foi impetrada a denúncia. Entenderam ou não? Mas ele tem nova oportunidade, entendendo que o fato não é crime, né? De absolver o réu lá, tá? Lembra do exemplo que eu dei? Que é o exemplo que fica bem claro, né? O rapaz foi acusado lá de estupro. O estupro é um crime que é basicamente a versão, né? A forma da vítima se portar. Às vezes pode dar até exame, mas é difícil, né? Porque é uma questão aí de simplesmente discordância, né? Em regra do sexo lá. Se na defesa lá o acusado demonstra, né, por prova, sei lá, testemunhas, apresentar, né, alguma testemunha, alguma coisa, sei lá, uma gravação mostrando que o ato sexual foi consensual, então deixou de ter estupro, então deixou de haver crime. Se o ato sexual foi consensual, né? Então o juiz pode já aqui já absolver nesse caso, né, de um provável estupro aí, tá? O juiz também vai absolver quando está extinta a punibilidade. Ele verificou lá, fez a contagem, por exemplo, do prazo prescricional e ele absolveu lá, absolveu o réu pela contagem de tempo que ele fez, tá? Bom, em tese aqui o juiz vai designar dia e hora para audiência, mas isso daqui depois da apresentação da defesa prévia, tá? O juiz não absolve, né? Sumariamente. O juiz não absolve. O que o juiz vai fazer então? Aí ele vai receber definitivamente e vai designar dia e hora para audiência, tá? Se for o rito ordinário, em tese seria em 60 dias e o sumário 30 dias. Bom, aqui vai intimar todo mundo, né? Acusado, o defensor, o MP, tá? Para o dia dessa audiência aí. Se o acusado está preso, ele vai ser requisitado para o sistema penal. Correto? Em regra, o juiz que ouviu todo mundo, que presidiu a instrução, ele é que deve proferir a sentença, tá? Para quê? Para que ele que tem, ele que ouviu as testemunhas, ele tem mais elementos para condenar ou absolver, correto? Bom, então marcada essa audiência, gente, 60 dias, tá?
Em tese, no prazo máximo 60 dias, mas é balela, né? Mas, assim, essa audiência vai ser de instrução e, teoricamente, já saiu o julgamento, correto? Então, o que vai ser, como é que vai ser a sequência? Primeiro, vítima, que é o ofendido. Depois, testemunhas de acusação. Depois, testemunhas de defesa. Então, tem que ser essa ordem para não violar o contraditório ampla defesa, tá? Pode ter alguma testemunha que vai ser ouvida por precatório, tá? Então, nesse caso, o precatório é juntado ao processo posteriormente. E também você tem as testemunhas do juízo, que são as testemunhas que o juiz quis ouvir, né, independente de pedido da acusação ou defesa, correto? Então, eu tenho essas testemunhas do juízo, tá? E as testemunhas de precatório, que na verdade elas não vão participar da audiência, elas vão ser ouvidas e o termo de declarações delas serão anexadas ao processo. Bom, aí vou ter esclarecimento dos peritos. Lembre-se que eu tenho que fazer o pré-questionamento antes, né, lá na defesa preliminar, para o perito esclarecer algum dado do laudo, tá? Eu posso também já pedir lá as acariações, que por acaso eu tenha lá diversões conflitantes. As acariações podem ser feitas entre quaisquer partes do processo, vítima, testemunha, entre testemunhas, testemunha e acusação, tanto faz, tá? Posso ter reconhecimento de pessoas e coisas, pode ser feito reconhecimento de pessoas e coisas, e por último, interrogatório do acusado. Lembre-se, gente, o acusado é interrogado. A testemunha presta declarações, tá? Então, quando a gente fala termos de declarações, eu estou me referindo à testemunha. Quando eu falo interrogatório, né, por exemplo, do inquérito, a gente faz o AQI. O AQI é auto de qualificação interrogatório. Em regra, é o indiciado ou o processado, tá? Bom, o juiz, gente, pode indeferir provas que você solicite que ele entenda que são irrelevantes, ou seja, que não vai ajudar a... não tem nada a ver com o processo, para solucionar o processo, impertinentes, não tem relação de causa e efeito, e protelatórias, que é só para adiar o processo. Então, o juiz tem essa liberdade. Você pode pedir um monte de provas, né, lá na defesa preliminar, ou o próprio promotor na denúncia, mas o juiz tem essa discricionariedade, entendendo que aquelas provas não ajudarão em nada na solução da lite, ele pode indeferir, tá? É lógico que se ele indeferir uma prova que você entenda que é fundamental para a sua tese, você deve entrar com recurso posteriormente, né, por cerceamento da defesa, tá? E você já deve constar, né, na própria audiência esse questionamento da ilegalidade praticado pelo juiz. Os peritos, conforme eu falei, você tem que questionar qual item que você quer que haja esclarecimento do laudo, tá? Para o perito comparecer em juízo e ser ouvido lá na presença de todo mundo. Bom, a testemunha, o 222 fala da testemunha, que vai ser ouvida por precatória, tá? O processo não fica suspenso, aguardando essa precatória voltar, correto? Se bem que o juiz pode, se for uma testemunha fundamental aí, ele pode suspender o processo e aguardar essa precatória, né? Uma outra solução também, que a testemunha pode ser ouvida por videoconferência. Então, ela vai ser lá intimada na cidade dela, para ela comparecer no fórum da cidade, no dia e horário
da audiência de instrução e julgamento. Aí seria feito lá a conexão, né? E aí essa testemunha seria ouvida por videoconferência, tá? Veja que aqui possibilita ouvir essa testemunha por videoconferência durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, no mesmo horário que está ouvindo todo mundo lá na audiência, vai ligar lá a internet lá e ouvir essa testemunha durante a própria audiência, tá? Bom, quantidade de testemunhas, você pode arrolar até 8, processo ordinário. Nessas 8 testemunhas, não se compreendem as que não prestem compromissos. Bom, quem não presta compromisso, gente, em regra são familiares, que pode depor lá sem prestar o compromisso, familiares das partes, né? E menor de 14 anos, tá? Teoricamente, gente, 14 anos ou mais, se mentir em juízo, cometeria ato infracional de falso testemunho. Ocorre que, como menores só fica internados se for crime com violência ou grave ameaça, se essa testemunha menor de idade, entre 14 e 18, mentir, na verdade não vai acontecer nada com ela, tá? Mas teria a possibilidade, sim, de um menor de 18 anos, a partir de 14, responder por eventual ato infracional de falso testemunho se ele mentir em juízo. Abaixo de 14 pode até ser ouvido, mas não responde, né, por falso testemunho. E as testemunhas referidas são aquelas testemunhas que alguém já se referiu nas oitivas, tá? Ou na primeira audiência, por exemplo. Então, 8 testemunhas não entra na contagem as que não prestam compromisso e as testemunhas referidas, que são aquelas citadas por outras testemunhas. Uma coisa que é importante também, você conversar com a testemunha antes do depoimento dela, porque se você verificar que ela está querendo falar, ou o que ela presenciou, né? Porque na verdade a testemunha não pode mentir. De repente, se é uma testemunha sua, e ela vai acabar falando a verdade e essa verdade pode prejudicar o seu cliente, você pode desistir da mesma, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes testemunhas que foram arroladas a favor da defesa, elas acabam falando muitas vezes espontaneamente, se empolgando e contradizendo a versão muitas vezes da própria defesa, tá? Então, aqui você tem que tomar cuidado com quem você arrola de testemunha. Porque, às vezes, uma testemunha pode prejudicar você ainda mais. Bom, ouviu todo mundo, né? Nesse momento, se durante as discussões oitivas aparecer algum questionamento, né? Alguma diligência que faltou, tá? O juiz vai suspender lá a audiência, vai encerrar a audiência de instrução e julgamento, sem julgamento, e vai determinar as providências para que as provas solicitadas sejam realizadas. Ou seja, o juiz vai suspender e vai determinar que as diligências que são necessárias para provar algum fato sejam realizados, tá? Veja que essas diligências aqui que surgiram durante a instrução. Então, por exemplo, alguma testemunha falou do Zé. Olha, eu não vi, mas o Zé que estava lá, ele falou que viu. O Zé não foi arrolado, né? Então, é uma diligência que tem que ser feita? Então, pode suspender o processo, pode ser marcado para ouvir essa testemunha, né? Fazer essa oitiva e depois vai ser aberto para memoriais. Só vai ter o julgamento na mesma sessão se não tiver nenhuma diligência a ser realizada, tá?
O juiz pode ouvir outras testemunhas, aqui são as chamadas testemunhas do juízo, tá? Essas testemunhas aqui são que o juiz escolhe, que é do interesse para ele decidir, né? As testemunhas referidas também. E pode ser retirada do número mínimo de testemunhas aquela pessoa que nada souber dos fatos, tá? Fulano foi chamado, mas não sabe nada, não sabe nem o que está fazendo ali. Ele pode ser retirado do número máximo de testemunhas. Aí você pode chamar mais uma no lugar dessa testemunha. Tudo bem até aí, gente? Estão me ouvindo? Ou eu estou pregando no deserto? Estou pregando no deserto? Tô vendo. Cadê aquele mala do Cleiton? Nunca mais ouvi aquele cara? Corintiano, tá preso? Ou ele não é dessa turma? Ele não é dessa turma? Ele cansou de espiar. Hã? Não é dessa acho, turma, né? É? É sim. Só se ele estiver assistindo de segunda. Não, de segunda eu não lembro dele, não. Pergunta, depois alguém manda mensagem, pergunta se ele tá preso. Fala que o professor perguntou se ele tá preso. Bom, continuando, galera. Conforme eu falei, se houver alguma diligência, a audiência será suspensa, vai ser feita essa diligência e depois vai voltar para as alegações finais, tá? Mas aí vai ser por memoriais, ou seja, por escrito. Caso não haja nada, ficou tudo esclarecido na audiência de instrução, aí nós vamos para os debates orais, 20 minutos, tá? Isso somente se não houver diligências ainda a serem realizadas, se não tiver nenhuma prova a ser produzida. Agora, eu posso pedir algo, se o juiz entender que é impertinente protelatório, ele pode indeferir e aí já partir para as alegações finais. Só que lembrando que eu posso entrar com recurso contra este indeferimento, tá? Bom, 20 minutos para a acusação, 20 para a defesa. E pode ser prorrogado por mais 10 para cada uma. Acusação e defesa novamente. E a seguir o juiz profere a sentença oralmente. Isso é o que a norma prevê, né? Mas dificilmente isso ocorre, tá? A audiência de instrução e julgamento acabaria aqui. Se tiver mais de um acusado, cada acusado vai ter o tempo exclusivo dele, tá? 20 mais 10. Se tiver o assistente de acusação, que é o advogado contratado pela vítima, ele vai ter 10 minutos. Nesse caso, tem que aumentar 10 minutos para a defesa. Mais 10, tá? Veja, mesmo que não tenha diligências a serem realizadas, só que o processo é muito complexo, ou muitos acusados, o juiz pode, né, não abrir para as alegações orais e abrir para a apresentação de memoriais, tá? Então, o juiz poderá, veja que o juiz pode, então, cancelar esse debate oral e abrir sucessivamente 5 dias, primeiro para a acusação, aí ele entrega a acusação final, o MP, e depois 5 para a defesa, entrega a defesa final, e aí o juiz analisa as duas teses, e ele tem 10 dias para proferir a sentença. Entenderam? Então, até aqui, tem 2 hipóteses, então, que ele vai suspender a audiência e não fazer os debates orais. Quando tiver diligências, ou quando ele entender que o caso é muito complexo, para ele fazer uma... imagina lá, se tiver muitos acusados, imagina 20 minutos para cada advogado, depois mais 10. Então, ele pode fazer aí
as defesas e deixar que a defesa e a acusação sejam feitas por escrito, tá? Através de memoriais. Então, ele vai ter 10 dias para proferir a sentença. Bom, naquela situação lá que teve uma diligência ainda a ser realizada, né? A audiência, então, será concluída sem as alegações finais. Por quê? Porque ficou faltando uma diligência de uma prova considerada imprescindível, tá? Nesse caso, lembre-se que suspendeu a audiência, né? A audiência, essa diligência aí vai ser realizada. E aí, novamente, não tem mais os debates orais, tá? Aí, novamente, acusação e defesa. A acusação vai apresentar, né, a sua tese final, né? E a defesa final. 5 dias para cada um. Lembre-se que tem que ser sucessivo, né? Porque o MP tem que apresentar a alegação dele final e eu tenho que saber o que eu fui acusado para eu fazer minha defesa final, tá? E a mesma coisa, o juiz, 10 dias para proferir a sentença. Bom, tudo que ocorrer em audiência será lavrado em livro próprio, é uma ata, né? Pode ser feito aí a gravação por meio audiovisual de tudo que ocorrer na audiência, tá? Destinada a obter maior fidelidade das informações, né? No caso aí, se for gravada aí a audiência, vai ser enviada uma cópia, um CD, né? Da audiência, sem necessidade de transcrição, tá? Isso quando você precisa apresentar a defesa final, né? Bom, eu tenho os procedimentos de funcionário público, senhores, que, na verdade, ele só tem uma fase que, se for aí crimes afiançáveis, o funcionário público ele vai ser ouvido, tá? Antes do juiz analisar e receber ou não, tá? Então, nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado, do funcionário público, para responder por escrito dentro de 15 dias, tá? Se ele não for encontrado, vai ser nomeado um defensor que vai apresentar essa resposta preliminar. Então, basicamente, a única diferença é que tem uma fase para o funcionário público apresentar por escrito uma defesa prévia aqui, tá? 15 dias. Bom, a acusação lá vai ficar lá em cartório, né? E aí pode ser examinado pelo acusado ou seu defensor. Tá? O funcionário pode apresentar uma resposta aí com documentos que ele tiver para se defender. Se o juiz, analisando essa defesa aí preliminar do funcionário, convencido da resposta do acusado, ele já vai rejeitar a denúncia, tá? Né? E arquivar o processo, tá? Agora, se for recebida, aí vai seguir o rito que, na verdade, nós já falamos. Bom, o rito da crimes contra a honra, calúnia e injúria, tem uma fase também diferente, que é o quê? O juiz vai, antes de receber a queixa, né, porque em regra são de ação penal privada, esses crimes, o juiz ele vai abrir oportunidade para as vítimas se reconciliarem, que geralmente são crimes de xingamentos, né? Então, sem a presença dos seus advogados, em que pese que eu entenda que seja ilegal, né? Mas está previsto ainda, não foi formalmente revogado, tá? E aí o juiz, ouvindo lá quem entrou com a ação, querelante,
quem está sendo processado por xingar, querelado, e se ele entender que é possível a reconciliação, né, promoverá entendimento entre eles, tá? Veja que ele vai ouvir primeiro separadamente e depois, se ele entender que é possível uma conciliação, ele faz uma reunião com os dois, tá? Se houver a reconciliação, olha que romântico, a queixa será arquivada, tá? Bom, a exceção da verdade, não sei se vocês lembram, quando eu acuso alguém de ter praticado um crime, aí essa pessoa fala assim, eu vou provar que é verdade isso que eu estou te acusando. Então, a exceção da verdade é provar que é verdade, tá? Então, se eu entrar com a exceção da verdade, o querelante pode contestar, querelante que entrou com a ação, pode contestar essa exceção em 2 dias, tá? E aí vai ter uma análise sobre essa exceção da verdade, vai ser produzido provas, né? Para ver se procede ou não aquela exceção da verdade. Porque, veja, se eu provar que é verdade a acusação que eu estou fazendo, deixa de ser crime de calúnia, né? Porque acusar alguém de algo que ele realmente fez não é crime. Calúnia só é crime acusar alguém de um crime que ele não fez. Tá? Então, essa é a sequência aí. Bom, processo sumário, gente, abaixo de 4 anos e acima de 2. Qual que é a diferença para o processo ordinário? 30 dias, que é marcada a audiência de instrução e julgamento, tá? No processo ordinário, fala 60. Processo sumário, 30. A sequência é tudo igual, né? Declarações da vítima, que é o ofendido. Testemunhas arroladas pela acusação e defesa nesta ordem. Primeira acusação, depois defesa. E a mesma esquema lá do ordinário. Então, vai esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e interrogatório por final, tá? Em seguida, ao debate. O debate seria aqueles 20 minutos com mais 20, tá? E 10 de prorrogação. Outra diferença do processo sumário são só 5 testemunhas, máximo 5. 5 para acusação e 5 para defesa. O restante aplica tudo do regime ordinário, tá? As alegações orais, 20 minutos, mais 10, e sentença na sequência. Se tiver mais de um acusado, o prazo, o tempo para debate vai ter individual para cada acusado, tá? E 10 minutos aí para a tréplica, né, durante os debates. Uma questão que é interessante no processo sumário é que não tem previsão de memoriais, tá? Teoricamente, teria que acabar o processo nesses debates, tá? Bom, a própria lei diz que nenhum ato será adiado, salvo imprescindível a prova faltante. Veja que é subjetivo, né? O juiz pode entender que, bom, falta ouvir uma testemunha presencial, essa testemunha é fundamental. Ele vai suspender o ato. E aí que vai ser ouvida essa testemunha e vai aplicar o mesmo rito do ordinário. E aí não tem mais o debate. E aí o processo vai ser mediante o quê? Memoriais, né? Memoriais da acusação, memoriais da defesa e sentença pelo juiz. Mas se você olhar no rito sumário, não tem a previsão de memoriais, tá? Mas, de qualquer forma, ele prevê que pode haver pode haver aí a audiência ser adiada. Quando faltar uma prova imprescindível, né? Bom, em tese, testemunha que comparecer será ouvida, né? Sem
sem suspender. O problema é, senhores, que tem que obedecer a sequência da primeiro testemunha de acusação e depois testemunha de defesa. O que eu quero dizer com isso? Se ficou faltando uma testemunha de acusação e eu estou com as testemunhas de defesa lá, eu não posso inverter, ouvir as testemunhas de defesa e depois ouvir a testemunha de acusação. Tá? Então, veja que aqui está dizendo que tem que obedecer a ordem estabelecida no artigo 531. E a ordem é justamente essa: testemunha de acusação primeiro e testemunha de defesa depois. Então, veja o que eu estou falando. Se faltar testemunhas da defesa, tudo bem. Vai ouvir todo mundo que está lá, porque a defesa é a última que ouve mesmo, tá? Mas, em tese, se faltar uma testemunha imprescindível para a acusação, eu não posso ouvir essa testemunha de defesa, porque quando eu ouvir essa testemunha de acusação, vai ficar invertida a ordem. Entende ou não? Tá? Então, isso aí pode gerar nulidade do processo. Bom, quando no juizado especial, no GCRIM, tá? Não for possível julgar pelo rito sumaríssimo, aqueles fatos irão para o juízo comum e será adotado o procedimento sumário que nós estamos vendo aqui. Traduzindo, gente, quando um crime de menor potencial ofensivo, pela complexidade, pelo autor do fato não comparecer, não for possível aplicar o procedimento sumaríssimo, será aplicado o procedimento sumário, tá? Quando não for possível adotar o procedimento sumaríssimo, o GCRIM vai enviar para a vara criminal e a vara criminal vai julgar aquele crime de menor potencial ofensivo, adotando o rito sumário. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas, crianças? Não. O Liomar chegando agora, quase 10 horas. Tudo bem, gente? Esse pessoal liga, eu vou exigir que a câmera fique aberta para fazer chamada, entendeu? Tem gente que liga e some. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui alguns gráficos, depois eu vou enviar para vocês esses slides que explica aí razoável aí. Então, vamos lá, gente. Procedimento ordinário, tá? Crimes com pena máxima igual 4 anos, já é, ou acima, que é a grande maioria dos crimes, tá? Bom, teve lá a denúncia ou queixa, né? O juiz pode rejeitar, aquelas situações de inépcia lá que eu falei. Se o promotor ou o advogado da vítima na ação penal privada não se conformar, eles podem entrar com rese, recurso em sentido estrito, tá? Se o juiz não rejeitar, ele recebe, tá? Vai citar o réu para que ele apresente resposta preliminar em 10 dias. Então, da citação que foi entregue lá, a contrafé, que é a acusação, né, do MP, com a denúncia, ele vai pegar aquela denúncia e vai ter 10 dias para arrumar um advogado e apresentar uma defesa preliminar, tá? Só um minutinho. Bom, apresentada essa defesa preliminar, né?
O juiz vai analisar as exceções, vai analisar aí as alegações aí da defesa, tá? Ele já pode oferecer aqui provas, documentos, ele já tem que arrolar 8 testemunhas, tá? Tudo isso na defesa preliminar, porque a partir daqui que vão ser intimadas testemunhas para audiência, tá? Se não for apresentada essa defesa preliminar, o juiz vai nomear um defensor e vai dar 10 dias para ele apresentar, tá? O juiz analisando, então, a defesa preliminar e a denúncia ou queixa, ele já pode absolver o réu, né? Naquelas hipóteses lá, se ele entender que houve lá uma excludente, né, da ilicitude, culpabilidade, tá? Se não houver absolvição, vai ser marcado a audiência, né? Bom, vai designar dia e hora para audiência. Processo ordinário 60. Vai intimar todo mundo para a data da audiência de instrução, em tese, instrução e julgamento, né? As testemunhas também serão intimadas para a data da audiência. 60 dias, tá? Aqui não tem diferença réu preso ou réu solto. É lógico que o réu preso, os processos passam na frente, né? Então vai ouvir na sequência lá o ofendido, que é a vítima, testemunhas, acusação e defesa, perito, se foi pedido, né? Acariações, reconhecimento e interrogatório. Se houver diligências, né, para apuração dos fatos, encerra-se a audiência. Se não houver, vai para os debates, 20 minutos para acusação, depois 20 para defesa, depois mais 10 minutos para acusação, mais 10 para defesa. Se tiver o advogado lá da vítima, que é o assistente de acusação, 10 minutos, depois mais 10 para a defesa. E sentença no termo é sentença na própria audiência, tá? Aliás, desculpa, sentença no termo é sentença por escrito depois. Em casos complexos, com vários acusados, o juiz pode conceder o prazo para memoriais e a sentença posteriormente. Pode ser gravado tudo pelos meios audiovisuais, né? Inclusive os debates, tá? Se o juiz aí, então, deferir qualquer diligência, não vai ter os debates e aí vai ser apresentados os memoriais também. Esse é um outro quadro desse professor Fernando Tadeu, que eu gosto bastante, e ele é bem claro, né? Então, a ideia aqui, oferecimento da denúncia ou queixa, pode ser rejeitado lá, né, pelo juiz. Se rejeitar, cabe res. Se for recebida, vai ser citado o acusado. A citação pode ser pessoal por edital e hora certa. O único erro aqui é que por edital o processo fica suspenso, tá? Pessoal e por hora certa, em tese, vai abrir lá 10 dias para a defesa apresentar, né, as alegações preliminares lá. Então, nessa defesa preliminar aí, ele tem que alegar o que ele tiver na mão, pedir provas, arrolar testemunhas, apresentar documentos, né? O juiz recebendo essa defesa e analisando a queixa, a denúncia e a defesa, ele já pode absolver sumariamente. Se ocorrer alguma dessas situações aqui, tá? Então, excludentes, inexistência de fato típico, culpabilidade, extinção da punibilidade. Então, o juiz pode absolver. Se ele entender que não é caso de absolver, ele vai marcar a audiência de instrução e julgamento, em regra, com aquela data que eu falei, 60 dias. Ou 30 se for sumário, tá? Na audiência, vai ouvir primeiro a vítima, depois testemunhas de acusação até 8, se for sumário 5. Testemunhas de defesa também. Peritos, se necessário, se houver pré-questionamento, né? Se eu
aqui na minha defesa preliminar, eu já questionar algum laudo que está lá no inquérito, por exemplo, tá? Ou no próprio processo. Acareações, se tiver necessidade, reconhecimento, se tiver necessidade. Interrogatório do acusado. Bom, nesse caso, não apareceu nenhum questionamento durante a audiência. Então, não tem novas diligências a serem realizadas. Acabou o interrogatório, o juiz já vai passar para os debates orais. 20, 10 e 10. E depois sentença na própria audiência. Isso se não houver diligências que surgirem da audiência, tá? Bom, interrogou o acusado, verificou-se que precisa produzir novas provas, sei lá, ouvir alguém, fazer alguma perícia, o juiz encerra a audiência, vai ser feita essa diligência e essa prova faltante, e aí vai abrir para memoriais. 5 dias de acusação, 5 da defesa, e sentença em 10 dias pelo juiz, tá? Procedimento sumário segue a mesma sequência, tá? A única coisa aqui, 5 testemunhas no máximo, tá? O restante aqui é igual à própria audiência, tá? Pode ter absolvição também sumária, tudo igual. A audiência em 30 dias, que é diferente do, né, ordinário, tá? E debates orais. Veja, embora não se faça a previsão de que o juiz pode chamar o processo à conclusão para sentenciar em outra ocasião, tal medida é viável. Foi o que eu falei para vocês. Não tem previsão no procedimento sumário de sentença e defesa e acusação por memoriais. Em tese, seria tudo debates orais. Em que pese não tem essa previsão, é pacífico doutrinário que o juiz pode necessitar de um momento de reflexão antes de dar a sua decisão, tá? Ou seja, ele pode encerrar e receber por escrito tanto a acusação final quanto a defesa final. E aí fazer a decisão, né, por escrito, tá? Mas veja, não tem previsão no rito sumário de defesa e acusação por memoriais, correto? Mas é pacífico que pode. Bom, gente, dúvidas? Procedimento ordinário sumário? Bom, como ninguém falou nada, Não, esse quadro aqui, galera, é do procedimento dos crimes de funcionário público. A única diferença que nos crimes afiançáveis, o funcionário público tem 15 dias para apresentar uma defesa preliminar, tá? E aí o restante é igual, vai seguir o rito lá comum do processo ordinário. Crimes contra a honra, a única diferença é que vai ter uma tentativa de conciliação. O juiz ouve separadamente as partes. Se ele vê que tem acordo, depois ouve as partes frente a frente. E aí, se houver a desistência, arquiva-se a queixa, tá? Se não houver acordo, aí vai seguir o rito comum, o rito normal. Bom, por enquanto aí, dúvidas? Não. Não, professor. Bom, vamos só dar o início aqui do juizado especial. Aí a gente já encerra, que eu já tô... Minha voz já está cansando. Então, veja.
O juizado especial criminal, então, gente, é o rito sumaríssimo que, conforme o Código de Processo Penal fala, nos termos da lei, a lei é esta. Qual lei? É a Lei 9.099, tá? O rito sumaríssimo, ele é totalmente, vamos dizer assim, célere, rápido, tá? A ideia do rito sumaríssimo é não aplicar pena de prisão. É o procedimento da cesta básica, tá? Isso aqui é o cestão que a gente fala. Então, aqui, geralmente, o cara pratica uma novidade. Qual a pena? Pagar a cesta básica. Mas são os crimes aí até 2 anos, né? Pena máxima, tá? Quem pode, veja, até juízes leigos, não precisa ser o togado, tá? Pode fazer audiência do rito sumaríssimo. É lógico que a sentença final tem que ser do juiz togado, mas quem pode tocar a audiência do rito sumaríssimo? Um leigo qualquer, tá? O único requisito é não ser corintiano, né? Que daí é incompatível, né, com a função. Mas, de qualquer forma, é possível um leigo fazer a audiência de instrução e julgamento. Bom, a própria artigo 60 diz aí que vai ser o GCRIM vai ser o responsável pelas infrações de menor potencial ofensivo. Antigamente havia muita discussão porque se colocou como infrações de menor potencial crimes até 1 ano, pena máxima, depois aumentou para 2, tá? Agora, veja, se eu pratiquei um crime de menor potencial ofensivo, junto com um crime do júri, qual rito que será aplicado? Qual rito será aplicado? Entendeu a pergunta ou não? Eu não. Eu pratiquei um crime de menor potencial, junto com um crime do tribunal do júri. Qual o rito que será aplicado? Tribunal do crime. O Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Eu pratiquei um crime do rito sumaríssimo, junto com um crime comum, acima de 4 anos. Aplica-se o comum, tá? Então, em regra, quando eu tenho um crime mais grave, em conexão com um crime de menor potencial ofensivo, aplica-se o rito mais completo, né? O rito sumaríssimo só se aplica se não tiver um crime mais grave que puxe esse crime de menor potencial para o rito mais grave, tá? Alguém falou alguma coisa? Ô, Edinaldo, feche para mim o microfone, por favor. Obrigado. Tudo bem, gente? Até aí? Nada? Bom, então, a previsão, senhores, do GCRIM está na Constituição Federal. No artigo 98, inciso 1º, diz que os estados e a União estabelecerão os juizados, né, de pequeno grau, juízes para infrações de menor potencial ofensivo, tá? No caso civil, que é de pequenas causas. Então, na própria Constituição, já tem a previsão do rito sumaríssimo, correto? Tem previsão do rito sumaríssimo na Justiça Federal? Pergunto-lhes. Alguém?
Tem. Quem falou? Edinaldo? Isso. Tem previsão, Edinaldo? Tem. Tem. Qual que é a diferença, Edinaldo, para tirar 10? Do GCRIM federal para o GCRIM estadual? Diferença. Então eu ferrei, meu. Aí pegou pesado, hein? Só para você não ficar se achando, entendeu? Bom, qual que é a diferença, gente? De acordo com o artigo 109, inciso só para eu não perder aqui. Artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, a Justiça Federal não julga contravenções penais, tá? Então, só um minutinho, só para ficar claro. Quando eu falo do GCRIM, são crimes até 2 anos, gente, e as contravenções. Então, veja aqui artigo 61. Consideram-se infrações penais, né, para os efeitos dessa lei, as contravenções, todas elas, não fala de pena máxima nem mínima, então todas as contravenções são apuradas mediante o rito sumaríssimo, tá? E os crimes que têm a pena máxima não superior a 2 anos. Então, beleza. Esta daqui, artigo 61 da Lei 9.099, é a competência do GCRIM. E o Edinaldo falou que tem GCRIM estadual e federal. Tá, beleza, padrão. Qual que é a diferença do GCRIM federal e GCRIM estadual? O GCRIM federal, senhores, não julga contravenções, porque a Constituição, no artigo 109, inciso 4º, excluiu as contravenções da Justiça Federal. Traduzindo, no GCRIM estadual, julga-se todas as contravenções, mesmo aquelas que ocorram em áreas federais, e todos os crimes até 2 anos. O GCRIM federal é só crimes federais até 2 anos. Quem ia fazer uma pergunta? Alguém? Ô, professor, Pois não? se tiver prerrogativa de funções, né? Fica como? Boa pergunta. Vai para o tribunal que a autoridade tem direito. E lá vai ser julgado, vai ser adotado o rito sumaríssimo no tribunal. Então, por exemplo, o governador praticou uma contravenção. O governador, ele responde pelo STJ. O governador responderia pelo rito sumaríssimo no STJ, tá? A competência originária de foro é respeitada, o rito vai ser adotado no juízo em que ele deverá responder. Tudo bem? Alô? Tudo bem. Tudo bem. Por exemplo, um juiz, um promotor, pratica uma contravenção ou um crime até 2 anos. Juiz e promotor responde no Tribunal de Justiça. Eles vão responder lá no Tribunal de Justiça uma contravenção ou crime até 2 anos pelo rito sumaríssimo lá, tá? Pelo rito sumaríssimo lá. Bom, uma outra coisa, gente. Eu falei para vocês que, em regra, os processos aí, o crime mais grave, se for praticado em concurso, né, vai ser adotado o rito mais completo, tá? Agora, por exemplo, digamos que eu pratiquei lá lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. Então, atropelei lá um corintiano dirigindo, tá? E causei lesões nele. Culposo, na direção de veículo automotor. Só que eu fugi, né, de medo. Esse crime, lesões corporais na direção de veículo automotor, que é o famoso atropelamento,
né, desde que você não mate, né? Esse crime a pena é até 2 anos, pena máxima. É G-crime, em tese é G-crime. Só que no próprio artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, esse crime, se você fugir, aumenta de 1/3 até a metade. Então, a pena máxima, 2 anos, tá? Se você foge, qualquer aumento de pena já passou de 2, mesmo que seja 1/3 ou a metade. Digamos que aumenta a metade. 3. 3 anos já não cabe G-crime mais. Então, veja assim como é que funciona. Atropelei alguém dirigindo, 2 anos. Eu vou responder no G-crime. Assumi, parei, acionei a polícia, tudo certo. G-crime. Atropelei alguém e vazei, fugi. Não é mais G-crime. Por quê? Porque nesse caso, o crime que eu pratiquei, ele tem aumento de 1/3 a metade em cima de 2. Entende ou não? E aí passa de 2, seja aumentando 1/3 ou até a metade que prevê o artigo 303 do Código de Trânsito. E aí, senhores, aí não é mais G-crime. Aí eu vou responder no rito. Qual rito? 3 anos. Qual rito? Sumário. Rito sumário? Sumário. Perfeito. Sumário. Não é Romário, é sumário. Ô, Tudo professor, bem? então o G-Clean ele só vale só 2 anos. Ou entre 1 e Pena 2 anos, então. máxima. Pena máxima. Tá? Pena máxima. Se passar de Tá. 2 anos, já era. Ah, tá. Então, obrigado, professor. Outra coisa, gente, se tiver 2 crimes abaixo de 2 anos praticados em concurso, tá? É a mesma coisa. Soma um crime com outro, sei lá, pratiquei um crime, pena máxima, vamos pensar assim, lesão corporal. Dei um murro num cara e na sequência dei murro em outro. Pratiquei 2 lesões, tá? Somando passa de 2. Esses 2 crimes de menor potencial ofensivo, se somar e passar de 2, também deixa de ser G-crime, desde que esteja em concurso, tá? Formal ou material. Então, para ficar no G-crime, tem que ser um crime até 2 anos e que não passe, somando com outros crimes, de 2. Entende ou não? Tá? Bom, eu vou parar aqui. Uma última explicação. O Estatuto do Idoso, gente, prevê que se aplica o rito sumaríssimo aos crimes praticados contra idoso até 4 anos, tá? Na época, quando foi editada essa lei, ficou aquele questionamento. Mas peraí, o Estatuto do Idoso veio para proteger o idoso que era vítima de abusos, de parentes, né? Entre outros. E tornou crimes de menor potencial crimes até 4 anos, ou seja, o certo pela lei são 2. E o Estatuto do Idoso previu para 4. Só que daí o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que o rito sumaríssimo da Lei 9.099 aplica-se aos crimes praticados contra o idoso. Agora, não os benefícios previstos na 9.099, que é a composição civil dos danos e a transação penal, tá? Então, assim, traduzindo, né? Crimes contra idosos. Se for até 4 anos pena máxima, será adotada o rito sumaríssimo, que é um rito mais rápido. Tanto é que, em tese, aconteceu, já deveria ser apresentado às partes direto para o juízo, o G-crime.
Agora, os benefícios do rito sumaríssimo não se aplicarão quando a vítima for idoso, que é as medidas despenalizadoras previstas no 9.099, tá? Então, nesse caso, você tem a pena até 4 anos, rito sumaríssimo, mas as benesses ou as medidas que vão despenalizar, não se aplica o rito sumaríssimo nessa parte, né? Só aplica só a celeridade do processo e não as medidas despenalizadoras do processo. Então, o Estatuto do Idoso, na verdade, aumentou para 4 anos o rito sumaríssimo, mas é para agilizar o processo, tendo em vista a idade das vítimas, né? E não para aplicar as medidas benéficas que a lei prevê. Dúvidas, senhores? Nada? Alô? Não, professor? Não. Não. Bom, Não. anotem para mim aí, para a gente começar no artigo 62, onde eu parei. A gente continua na próxima aula, tá? Mais alguma dúvida, crianças? Não. Nada? Professor, Opa! eu não consegui entrar logo no começo da aula, que eu estava com dificuldade. O senhor passou algum trabalho para esse bimestre? Então, estou terminando as últimas aulas do AVA até o 16, mas você já pode ir fazendo os questionários a partir do 9º, tá? Pode fechar. Do 9º ao 16, mas só que eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão fazendo, tirando Ctrl+V, e vão... só um minutinho, gente. E vão colocando num documento só, num trabalho só. Não entrega cada um, cada aula um questionário, tá? Faz todos os questionários juntos, por favor, porque senão eu fico louco para ficar conferindo quem entregou, não, tá? São mais de 120 alunos só de processo penal. Então, quem já quiser ir fazendo, eu já coloquei até o 14, né? Do 9 ao 14, acho que já tá no esquema já. E aí só aguarda o 15 e 16, e aí você junta um só documento e manda no e-mail para mim, nos mesmos moldes do trabalho do primeiro bimestre. Tudo bem? Dúvidas? Beleza, professor. Obrigado, viu? Não, Gente, professor, mais obrigado. alguém? Dúvida da aula? Tranquilo? Professor. Pois não? Professor, as gravações da aula estão em qual encontro? Eu não estou encontrando. Tá no encontro tá lá tá na sequência, por exemplo, de hoje eu vou colocar lá no 14, se eu não me engano. A da semana passada ficou no 13, entendeu? Tá nessa sequência aí. Aí você vai lá em aula, tem que tá em aula, tá? Tá no encontro 9, 10, 11, 12, 13, todas as aulas lá. Teve uma semana, aliás, acho que foi a semana passada. Foi a semana passada, eu acho que eu esqueci de gravar. Só que a aula era a mesma que foi de segunda. Que foi a aula que é a mesma matéria. Então, qualquer coisa, se você não estiver conseguindo acessar, aí você me avisa que eu mando a aula da semana passada, tá? Beleza, professor. Obrigado. Mais alguém? Gente, bom final de semana. Abraço. Bom final de semana, professor. Obrigado. Falou, um abraço. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal.
Boa noite, professor. Abraço. Boa noite, um abraço.